Vamos à palavra do Senhor desta manhã. Deus tem uma palavra para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, a tua casa. Nós estamos nos nossos 52 dias de reconstrução. 52 dias, Deus reconstruindo a nossa vida. Nós cremos que 2020 não será uma vergonha para a nossa vida. 2020 não será um ano para ser esquecido. 2020 não será um tempo de derrota na nossa vida, um tempo de perda. 2020 não vai ser um ano em que a gente vai dizer lá no dia 31 de dezembro, graças a Deus que acabou. 2020, apesar de todas as dificuldades, será um ano para ser celebrado. Será um ano de conquistas, será um ano de vitória na vida de todos os filhos de Deus, de todos aqueles que crerem e que tomarem posse do caminhar com Deus, daqueles que estiverem dispostos a aprenderem a palavra de Deus e viverem esta palavra. No meio de toda essa turbulência, de toda essa tempestade, no meio de toda essa luta que você está enfrentando, o desafio é aprender a palavra de Deus, querer aprender, ter fome de Deus, ter desejo de aprender a vontade de Deus e ter desejo de fazer a vontade de Deus, né? O que é essencial. Nós estamos aqui estudando a vida de Neemias e uma das coisas que a gente está aprendendo com Neemias, já no capítulo 1 a gente aprende com Neemias, é que Neemias, ele ouve, ele entende o que está acontecendo, ele compreende as dificuldades e as lutas que o povo de Deus estão enfrentando, todo o povo está enfrentando, e ele se dispõe a ser uma resposta, a ser um instrumento de Deus para aquele momento. E Neemias, ele vai buscar a Deus e ele vai tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Ele se coloca à disposição e ele diz, Deus, eu estou aqui. Então, se eu e você queremos que esse tempo também seja na nossa vida, um tempo de reconstrução, e como foi na vida de Neemias, um tempo recorde, né? Em muito menos tempo do que podia se imaginar, ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém. Eu acredito que eu e você também temos um chamado, e Deus também fará na nossa vida da mesma maneira que ele fez na vida de Neemias. Deus, ele te separou, ele te chamou para um projeto de reconstrução nesse ano de 2020, e nós não seremos uma vergonha. Ao contrário, nós nos tornaremos um testemunho tremendo do poder de Deus em meio a toda a tempestade que estamos enfrentando, tá bom? Deus abençoe muito a tua vida e o teu coração nesse dia, nessa manhã, nesta semana e nesse ano aí, em nome de Jesus. Hoje é o nosso quinto dia. Hoje é o nosso quinto dia e o tema da ministração de hoje é este daqui, né? Então vamos lá. Nós estamos aqui nos nossos 52 dias de reconstrução. Nós estamos nos nossos 52 dias de reconstrução e o tema de hoje, o dia 5, o tema de hoje é esse daqui. Ou você teme e recua, ou você acredita e avança. Ou você teme e recua, ou você acredita e avança. Nós estamos nos nossos primeiros passos, tá? E eu quero convidar você para caminhar comigo agora no capítulo de número 2 de Neemias. Nós vamos começar lendo o final do capítulo 1. O último verso do capítulo 1 e vamos ler os primeiros versos do capítulo de número 2 e ver qual que é o princípio, qual que é a palavra que Deus tem para o nosso coração e para a nossa vida dentro desse texto que nós vamos ler nesta manhã, tá? Então nós começamos com Neemias capítulo 1, versículo 11 e depois capítulo 2, verso 1 em diante. Vamos lá. Final do capítulo 1. Senhor, é a oração de Neemias, o final da oração dele. Que os teus ouvidos estejam atentos para a oração deste teu servo e para a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, do rei, porque ele ia pedir para o rei, para que o rei permitisse que ele saísse da Babilônia e fosse para Jerusalém para reconstruir os muros, tá? Então ele
ora pedindo que Deus conceda a benevolência do rei, para que o rei o abençoe e permita que ele vá para Jerusalém reconstruir os muros. Nessa época, eu era copeiro do rei. Tá bom? Agora, capítulo 2, a partir do verso de número 1. Lembrando que, quando fala aqui no mês de Nisan, o começo do capítulo 2, isso aqui refere-se a 4 meses depois. Então, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Neemias, há um espaço de 4 meses. Neemias, ele ficou chorando, orando, se lamentando por alguns dias, ele jejuou e orou, e ele se colocou em oração, e ele esperou durante 4 meses para que as coisas começassem a acontecer. Olha só, às vezes parece que as coisas acontecem do dia para a noite. Tudo é um processo, gente. Deus tem um tempo certo e uma maneira certa de agir na nossa vida, e Deus vai agir no tempo certo, no tempo exato na tua vida, tá? Então, este já é um princípio importante para você. Demorou-se 4 meses entre o capítulo 1, versículo 1 de Neemias e o capítulo 2, versículo 1, tá? Então, ele ficou nessa expectativa da resposta de Deus, das coisas começarem a acontecer para que ele fosse para Jerusalém reconstruir os muros. Ele ficou nessa expectativa durante 4 meses, tá? Então vamos lá. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. E era algo muito grave. Se alguém aparecesse triste na presença do rei, o rei poderia mandar, inclusive, matar essa pessoa. Então, era algo muito grave estar triste na presença do rei, tá? E Neemias nunca tinha estado triste, nunca tinha aparecido triste na presença do rei. Mas agora, diante de tudo que estava acontecendo, ele andava angustiado, ele andava triste, tá? Por isso, o rei me perguntou, o rei percebeu que ele estava triste e perguntou para ele. O rei faz a seguinte pergunta para ele: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha Deus começando a movimentar as coisas. Então, orei ao Deus dos céus. Olha só, antes de responder para o rei, Neemias ora. E respondi. Ele era um homem de oração. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir para a cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade, da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Olha só, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E o último verso: com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Até aqui. Olha que tremenda a palavra de Deus, como que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Neemias, ele quando se sente chamado por Deus para reconstruir, ele então
toma a decisão de orar. E ele ora e jejua por algum tempo. E passa-se 4 meses, um dia Neemias está servindo à mesa e o rei percebe a tristeza dele, percebe a angústia que está no coração dele, porque ele sabia que ele tinha algo para fazer e ele estava incomodado aonde ele estava. Então, provavelmente, Neemias estava muito incomodado, fazendo o seu trabalho com excelência, como sempre fez, ele era copeiro do rei, mas ele estava incomodado. E isto começou a ser percebido pelo rei. E um dia o rei pergunta para ele, escuta, você anda triste, você não é mais a mesma pessoa. O que é que está acontecendo com você? Neemias ficou até um pouco assustado. Por quê? Porque o rei tinha o poder de mandar matar uma pessoa que chegasse diante dele com tristeza no coração, né? Era essa a lei que existia naquele momento. Neemias ficou temeroso, mas ele estava debaixo de oração e ele cria que Deus estava presente na vida dele. Ele então conversa com o rei. E o rei gostava muito de Neemias, falou, o que você quer que eu faça por você? E é muito interessante porque antes de Neemias responder ao rei o que ele gostaria que o rei fizesse, o texto bíblico diz que ele ora, ele volta a orar, ele volta a clamar diante do Senhor. Olha que interessante. Antes dele falar, antes dele tomar uma atitude, antes dele escrever o projeto, ele ora, ele busca a orientação de Deus. É muito importante que você ore e que você busque a orientação de Deus. E depois que ele ora, ele então fala para o rei, olha, eu preciso que o Senhor me permita que eu passe um tempo fora daqui e que eu vá para lá para reconstruir os muros. Aí o rei concede. E ele diz, eu vou pedir para o Senhor também, que o Senhor me dê cartas, porque eu vou andar por esse caminho, é muito perigoso, o caminho para sair da onde Neemias estava para ir até Jerusalém, era um caminho muito perigoso. Ele ia passar por muitos lugares. E se ele tivesse um documento do rei, ele seria protegido, porque ele tinha um documento do rei, uma permissão do rei para ir. Então ele pediu umas cartas, uma permissão do rei para ele poder ir, para ele poder atravessar as províncias até chegar em Jerusalém. E o rei concedeu. E ele pede também para o rei madeira para ele reconstruir as portas de Jerusalém. Ele diz, olha, eu vou precisar também de madeira, o senhor pode me dar? O rei diz, tudo bem, eu vou entregar para você as madeiras também, você pode pegar as madeiras. E o rei acrescenta algo que Neemias não tinha pedido. O rei coloca gente para cuidar de Neemias, até que Neemias saia ali daquele espaço, até Neemias chegar próximo de Judá. O rei pede para que uma comitiva o acompanhe, para que Neemias vá guardado sem correr nenhum perigo. Isso aí é proteção de Deus, é a mão de Deus na vida de Neemias. É o agir de Deus, é a manifestação de Deus na vida de Neemias. Você viu, gente, como quando você coloca a tua vida diante de Deus, Deus começa a mover as coisas, Deus começa a movimentar as coisas. Isso aqui, gente, é muito certo. Toda vez que você começa a se posicionar, toda vez que você ora, busca uma orientação de Deus e que você está à disposição de Deus para ser usado, Deus começa a preparar as coisas, Deus começa a arrumar o terreno, Deus começa a colocar as condições que você precisa para você poder fazer a obra de Deus. E eu quero aqui convidar você para crer, para confiar em Deus, de que Deus está cuidando nesse momento seu aí, em que você orou e precisa de uma manifestação de Deus na tua vida. Eu quero dizer para você que Deus está cuidando da sua vida e que Deus vai abrindo todas as portas que você precisa, tá bom? E vai colocando as pessoas certas no teu caminho. A gente vai ver hoje quais foram os primeiros passos de Neemias. Depois que ele ora, nós vamos ver quais que foram os primeiros passos de Neemias, que são muito importantes, tá? O primeiro passo de Neemias foi acreditar. Primeiro passo, acreditar, certo? Qualquer coisa que a gente for fazer na vida, a gente precisa acreditar. Se você não acredita, você não consegue. Ou se você conseguir, até por um acaso, não acreditando, pode ter certeza que o resultado vai ser medíocre. Para que você tenha um caminho exponencial, você precisa crer. Você está no projeto de 52 dias de reconstrução. Você precisa crer. Sabe esse intento que você deseja que aconteça na tua vida? Você precisa crer. Seja uma cura física, seja uma vitória profissional, seja algo na tua vida, seja algo na tua saúde, seja algo na tua família, na tua casa, no empreendimento que você tem. Você precisa acreditar. Você precisa crer. Você precisa confiar, você precisa crer. Colocar diante de Deus e acreditar.
porque nada vai acontecer além daquilo que a gente acredita. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Olha só, quando você estiver orando, você deve estar ciente de pelo menos 3 coisas, tá? 3 coisas. A resposta de Deus para a tua oração, ela vem de uma dessas formas, tá? Deus pode dizer para você, bom, primeiro vamos lá. Primeiro que Deus, ele sempre te ouve, tá? Então vamos lá, vamos aqui por partes. Quando eu estiver orando, devo estar ciente de ao menos 3 coisas. Primeiro, Deus sempre ouve, tá? Primeira coisa, Deus, ele sempre ouve. Deus sempre irá ouvir a tua oração. Se você ora, Deus ouve. Esta oração que você fez, Deus ouviu. Segundo, Deus sempre responde. Aqui que eu queria chegar. Deus tem 3 maneiras de responder você. Primeiro, ele responde você com sim, né? Ele responde você com sim. Ou se não, ele responde você com um não. Ou, se não, ele responde você com espere, tá? Então, toda vez que você ora, Deus vai falar para você uma destas coisas aqui. Deus vai dizer para você ou sim, ou não, ou espere. O problema é que muita gente ora e ele só quer ouvir o sim de Deus. Ah, eu orei e Deus não fez. Deus não fez ou porque ele não quer fazer, porque isso não é o melhor para você, ou ele não fez porque ainda não está na hora. Tá bom? Nós temos que esperar. Nós vamos ver que Neemias, ele ficou 4 meses em oração, até que as coisas começassem a acontecer. Até que Deus começasse a movê-lo em direção ao projeto que Deus tinha para fazer na vida dele. Depois, ele construiu os muros em 52 dias. Ou seja, gente, olha só. Neemias ficou mais tempo esperando do que fazendo a coisa acontecer. Levou mais tempo, o tempo de espera, levou em torno de 120 dias esperando. Ele levou mais tempo esperando a resposta de Deus do que Deus fazendo aquilo que Deus falou que ia fazer. Aquilo que Deus colocou no coração dele, a reconstrução dos muros, que foi 52 dias. Metade do tempo praticamente, menos da metade. Então eu digo para você o seguinte, quando você ora, Deus, ele vai te responder, porque Deus sempre te ouve. E Deus, ele vai te responder com o sim. Opa, glória a Deus, Deus disse sim. Deus vai te responder com o não. Opa, glória a Deus, Deus disse não. Ou Deus irá responder você com espere. Opa, glória a Deus. Obrigado, Deus, eu vou esperar. Eu vou crer e vou confiar. Tá? Então, eu quero colocar para você nessa manhã a importância de você entender que Deus, ele sempre te ouve e ele sempre te responde. Ele não responde sempre como nós queremos, mas ele nos responde de uma maneira muito melhor, mesmo que eu não entenda agora, mesmo que eu não compreenda agora. Deus sempre trabalha para reconstruir. Esse é o terceiro ponto dessa fase aqui, que nós estamos, do acreditar. Então eu preciso acreditar que eu orei e Deus ouviu. Eu preciso acreditar que eu orei e Deus irá me responder. Ainda que não seja aquilo que eu tenho expectativa, mas Deus irá me responder. E eu tenho que ter convicção de que a resposta de Deus, ela sempre será melhor do que a minha expectativa. De modo que eu digo que se Deus disse não para uma pergunta, para um pedido que eu fiz para ele, Deus entende a minha vida. Deus tem uma visão total da minha vida. Eu só consigo ver o que está diante dos meus olhos. Eu só consigo ver o que está ao meu entorno. Eu só consigo ver o que a minha mente consegue imaginar. Mas Deus, ele vê a minha vida como um todo. Por isso que às vezes Deus, ele não faz o que nós pedimos. Ele não faz como nós pedimos. Ele não faz no tempo em que nós pedimos. Porque Deus, ele tem uma visão do todo. A visão de Deus não é limitada como a nossa. A visão de Deus é perfeita. Por isso, confia em Deus. E isso faz parte do acreditar, gente. Isso aí faz parte do acreditar. Tem gente que diz assim, eu acreditei e Deus não fez. Então você não acreditou. Por quê? Porque se você acreditou, o não fazer de Deus está dentro de um projeto maior de Deus para a tua vida. É uma resposta maravilhosa. É difícil a gente encarar desse jeito? Claro que é. Por quê? Porque quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente quer aquilo que a gente pediu. Eu também sou assim.
Eu sou igual você. Quando eu peço alguma coisa para Deus, eu quero que Deus responda e que Deus responda o mais rápido possível. Muitas vezes Deus não responde, e muitas vezes Deus responde de um jeito ou de outro, mas responde lá para frente. Certo? E eu não compreendo na hora. Mas acreditar é confiar de que Deus ele tem o melhor para a minha vida e que Deus está fazendo o melhor para a minha vida. Acreditar é confiar nesse terceiro ponto aqui. Deus sempre trabalha para reconstruir a minha vida. Deus sempre trabalha para reconstruir a tua vida, tá bom? Então creia nisso em nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz, eu coloquei alguns versos aqui dessa espera, porque essa é uma parte importante da nossa vida, a gente ter que esperar, e talvez você está esperando aí uma resposta de Deus. Diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que colocam a expectativa no Senhor, eles têm a sua vida renovada. Deus renova. Segundo texto, Salmo 27, versos 13 e 14. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Olha que texto maravilhoso. Espere no Senhor, seja forte, fortaleça a tua vida, se esforce, tenha coragem, espere no Senhor. Olha o que o salmista diz. Apesar disso, ou seja, apesar da dificuldade, apesar da demora, apesar do não de Deus, apesar de que Deus não faz as coisas no meu tempo, apesar de que Deus não faz as coisas como eu imagino que as coisas teriam que ser feitas, apesar de eu olhar e não ver quase que nada, esta certeza eu tenho. Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Você vai viver até experimentar a bondade do Senhor na tua vida. Você vai viver até experimentar a bondade do Senhor na tua família. Você vai viver até experimentar o milagre de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Por isso, o salmista ele termina dizendo assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha o outro verso que eu coloquei aqui. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha o que o sábio Salomão ele escreve aqui em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Olha aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não é de parte do coração. Não é de metade. Coração é a alma. Coração é a mente, é o pensamento, é a memória, é o desejo, é a gente aqui dentro. É tomar essa decisão. E o Salomão ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não é de meio coração, de todo o coração. Não se apoie em seu próprio entendimento, porque às vezes o nosso entendimento ele é um, mas a vontade de Deus, o conhecimento de Deus é outro. Então se apoie no conhecimento de Deus e não no seu, tá? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, no lugar onde eu estou hoje, eu posso reconhecer o Senhor na minha vida. Reconhecer o Senhor no meio da minha dificuldade. Reconhecer o Senhor no meio da tempestade. Deus está aqui, ainda que eu não esteja vendo, mas eu tenho a convicção, eu tenho fé, eu acredito que Deus está aqui participando da minha vida. E ele conclui dizendo o seguinte: ele endireitará as tuas veredas. Vereda é o teu caminho, o Senhor endireitará. No passado o pessoal falava assim: Deus caminha certo por linhas tortas. Deus não caminha certo por linhas tortas. Deus vai consertando as linhas para caminhar. Deus, ele conserta o caminho para caminhar. Então, Deus está consertando o nosso caminho e ele nos fará mais do que vencedor em todo o nosso caminhar, creia, em nome de Jesus. Então, primeiro ensinamento dessa manhã é este daqui: acreditar. Primeiro passo, acredite. Deus fará. Segundo passo, vamos lá, qual que é o segundo passo? Segundo passo é a visão, é ver. A capacidade de ver. A capacidade de ver. E aqui eu quero colocar esse ver em duas dimensões, tá? E isso é importante você pensar, porque é a única forma que eu tenho de conseguir caminhar, tá? E caminhar com excelência. Toda pessoa se move a partir da visão que ela tem de onde ela está, até aonde ela quer chegar.
tá? Então, toda pessoa, ela tem que ter a visão de dois lugares, da onde ela está e aonde ela quer chegar, tá bom? E aí, ela tem que ter uma visão do passo a ser dado, que é esse caminho, entre onde ela está e aonde ela quer chegar, ela tem que dar o passo, tá? Os passos para chegar e para alcançar o desejo dela, o sonho que ela tem, tá bom? Então, o que Neemias faz? Primeira atitude de Neemias foi saber onde que eles estavam. Ó, a situação nossa é essa. Então, a primeira atitude de Neemias foi essa aqui. Eu preciso saber aonde eu estou. Eu preciso ter coragem de ver a verdade. Eu preciso ter a coragem de deixar de ficar romantizando a minha vida, deixar de ficar mentindo para mim os fatos. Eu preciso saber como que a minha vida está. Porque eu só vou conseguir chegar num outro ponto, sair da onde eu estou, se eu souber onde eu estou. É que nem, por exemplo, você... eu quero ir para Curitiba. Para ir para Curitiba, da onde eu estou, para ir para Curitiba, da onde você está, de qualquer lugar do mundo onde você está, para você ir para Curitiba, você precisa, pelo menos, ter a noção de duas coisas. Aonde é Curitiba e aonde você está. Se você não tiver noção da onde você está, você nunca vai conseguir chegar em Curitiba, porque você precisa saber onde você está para você começar a fazer o teu mapa. Você está entendendo, gente? Então, para você mudar a tua vida, para você reconstruir a tua vida, primeira coisa, ter a coragem de ver a tua vida como ela está. Porque tem muita gente que não tem coragem. Não tem coragem. Não olha, sabe? Não olha a conta do banco. Não coloca as duplicatas na mesa. Não olha a situação do casamento, não tem medo de perguntar. Não olha como é que o filho está, o que está acontecendo, sabe que está estranho, mas não tem coragem de querer saber porque tem medo de receber uma notícia pior. Sabe aquela coisa de que você tem alguns sintomas de alguma coisa e você tem medo? Estou falando de mim agora. E você tem medo de ir no médico porque você tem medo de que alguma notícia pior pode acontecer. E aí você não vai. Certo? Então, para que a minha vida mude, eu preciso ter uma visão de onde eu estou, de como que está a minha vida hoje, e eu preciso ter uma visão de onde eu quero chegar. Então, esses dois pontos são importantes para você mudar a tua vida aí nesses 52 dias. Saber onde você está e saber onde você quer chegar. A minha saúde está desse jeito e a minha saúde vai estar desse jeito em 52 dias. A minha família está desse jeito e a minha família estará desse jeito daqui 52 dias. A minha vida financeira está desse jeito e daqui 52 dias a minha vida financeira vai estar desse jeito. Você está entendendo, gente? Isso aqui é extremamente importante. E aí eu preciso saber qual passo eu vou dar. Quais os primeiros passos? Porque eu já sei onde eu estou e eu já sei onde eu quero chegar. Agora, que passo eu tenho que dar? Qual que é o próximo passo? E é um passo de cada vez, gente. É um passo de cada vez. Quando Abraão foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Mas Deus colocou no coração deles um sonho de que eles seriam pais de uma nação. Eles seriam pais de milhares e milhares de filhos. Quando Deus colocou no coração deles esse sonho, e Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus, ele não deu para Abraão um mapa. Deus não deu um mapa para Abraão. Deus deu para Abraão o próximo passo. Deus dá para você o próximo passo. E é isso que Deus vai fazer com você a cada dia. E como que eu vou saber, como que eu vou caminhar? A presença de Deus irá contigo. Deus, ele dá muito mais do que um mapa para você. Deus, ele dá a presença dele, através da sua palavra. Deus vai ministrando o nosso coração e vai nos orientando a cada dia. O Espírito Santo de Deus é que vai nos conduzindo. É isso que está lá em João, capítulo 14, capítulo 16. É o Espírito Santo de Deus que nos guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que te guiará para você alcançar e chegar lá aonde Deus deseja que você chegue, para que você alcance aquilo que Deus tem preparado para você. Olha só, gente, uma pessoa convicta em reconstruir, uma pessoa que está convicta
que está decidida em reconstruir, ela enxerga além do que os outros enxergam, ela enxerga além do que os outros enxergam, ela consegue ver aquilo que as pessoas normal não veem. Por exemplo, um monte de gente está olhando para esse ano e está vendo esse ano como um ano perdido, um ano de derrota, um ano para ser esquecido, um ano miserável, um ano que não vai ter alegria, um ano que só vai ter perda, um ano que só vai ter destruição. A maioria das pessoas está olhando para esse ano e não vê a hora de acabar o ano de 2020. Todo dia fica que nem um preso, né? Todo dia ele vai na paredinha da vida dele e risca menos um dia, menos um dia, menos um dia. Porque não vê a hora de acabar 2020, porque ele não consegue enxergar, ele não consegue ver além das dificuldades, ele não consegue ver além das lutas, ele não consegue ver além das perdas. Entendeu? Então tem muita gente que não consegue ver além, não tem uma visão. E toda pessoa que quer reconstruir, ela tem que ver além. Ela tem que olhar para aquilo tudo destruído e ver ali algo que pode ser feito. Foi assim que Neemias olhou. O povo tinha voltado para Jerusalém, mas não tinha força para reconstruir os muros, porque não conseguia ver além daquele monturo e daquela destruição. Sabe por que Neemias conseguiu reconstruir? Porque ele viu além. Sabe por que o cego de Jericó foi curado? O cego Bartimeu, ele foi curado por Jesus? Porque ele conseguiu ver além. Mesmo tendo dificuldade, não conseguindo enxergar, ele conseguiu ver além. Ele viu Jesus não como um homem, ele viu Jesus como não como um profeta, ele viu Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Ele viu além. Ele conseguiu enxergar o que muitas pessoas não conseguiram enxergar. E por isso ele teve um resultado que muitas pessoas não tiveram. Então, se você está convicto, decidido, você precisa olhar para essa situação tua além. E conseguir ver lá na frente. Conseguir ter uma visão vitoriosa lá na frente. Você conseguir enxergar lá na frente. Por exemplo, meu sonho é restaurar o meu casamento. Então eu preciso olhar o meu casamento lá na frente e restaurar. Ok? Uma pessoa que quer reconstruir, ela precisa enxergar mais do que os outros enxergam. Eu tenho que enxergar mais do que os outros enxergam. Eu tenho que ver mais. As pessoas olham e eles só veem limitações. Eles só veem o que não consegue. Eles só veem o que não pode. Eles só olham a escassez. Eles olham o tamanho da dívida. Eles olham o tamanho da dificuldade. Eles olham o tamanho da perda. Eles olham o tamanho da impotência. Eu olho além, eu olho mais. Eu vejo o agir de Deus. Eu vejo que com isso que a gente tem, ainda que seja insuficiente para muitas pessoas, se eu colocar isso nas mãos de Deus, eu posso fazer muito mais. Foi isso que Davi, ele fez quando ele venceu o gigante Golias. Ele conseguiu enxergar mais naquilo que ele tinha, naquilo que ele era, do que todo mundo que estava à sua volta. É isso que aquele menino que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, quando ele colocou nas mãos de Jesus, ele enxergou mais. Esses 5 pães e 2 peixinhos na minha mão, ele faz muito pouco. Mas nas mãos de Deus, porque eu coloquei minha vida nas mãos de Deus nesses 52 dias, nas mãos de Deus, ele faz muita coisa. É você olhar para a tua vida e crer que você irá fazer muito mais. 52 dias é pouco para muita gente reconstruir, mas 52 dias colocado nas mãos de Deus é muito mais do que você precisa. É mais. E, em terceiro lugar, você precisa enxergar antes do que os outros enxergam. Esse é o terceiro, tá? Primeiro, enxergue além do que os outros enxergam. Segundo, enxergue mais do que os outros enxergam. E terceiro, enxergue antes do que os outros enxergam. Antes das pessoas verem, nem chegou ainda setembro, eu já estou olhando setembro. Setembro é o mês da minha vitória. Setembro é o mês da minha reconstrução. Eu estou olhando antes, eu consigo ver antes. Dos testemunhos tremendos lá da Disney, do cara o Walt Disney, né, que fundou a Disney, ele sonhou com aquele parque, foi uma loucura, ninguém queria emprestar dinheiro para ele na época, nenhum banco, ninguém, porque achava uma loucura o empreendimento que ele queria fazer, ninguém acreditava nele. E ele tinha no coração dele que ele ia montar um parque, que esse parque ia ser maravilhoso. E ele lutou muito para que isso acontecesse. Só que quando o parque do Walt Disney foi inaugurado, estava a esposa dele, estava o governador, estava o presidente, estava autoridades, tudo ali, mas ele já tinha morrido.
Ele não ficou até a inauguração do parque, ele acabou morrendo antes. E no dia da inauguração, alguém, quando pegou o microfone, falou: olha, seria muito bom que ele tivesse aqui para ele ver tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi construído. E quando ele passaram o microfone para a esposa do Walt Disney, para que ela pudesse falar, ela pegou o microfone e ela disse assim: é o seguinte, o Walt Disney, ele já esteve aqui. E ele esteve aqui antes de nós. Isso daqui só foi construído dessa forma que foi construída porque ele esteve aqui. Antes disso aqui ser construído, ele esteve aqui. Essa capacidade que um líder tem, essa capacidade que um reconstrutor tem, de olhar à frente e de ver como vai ficar, mesmo antes de ter qualquer aparência a respeito daquilo físico. Mas na tua mente, você já sabe como as coisas irão ficar. Então, marque na sua mente, elabore na sua mente e experimente na sua vida em o nome de Jesus. Tá bom? Creia, Deus está abençoando e cuidando da sua vida o tempo todo. Deus está abençoando o teu coração. Os dois princípios que nós aprendemos hoje, amanhã iremos aprender os outros dois. Os dois princípios que nós aprendemos hoje, que eu quero lembrar com você, é esse daqui. Deus colocou um projeto no teu coração, gente? Deus colocou um projeto no teu coração? Então, acredita. Deus está te incomodando com alguma coisa? Existe algo que precisa ser reconstruído? Deus está te levantando para ser um reconstrutor? Deus está te levantando para que a partir da tua vida algo seja feito? Se desperta, gente. Acredita. Não vá se conformando, não vá tomando a forma das coisas. Se posicione em Deus. Tome forma da palavra de Deus. Tome forma da perspectiva de Deus, do sonho de Deus para a tua vida. Faça que nem José. José do Egito, ele tinha sonhos. Deus tinha colocado sonhos na vida de José. E ele passou por muitas dificuldades. Ele foi traído, foi abandonado, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. José passou muitas coisas, mas ele tinha um sonho. Deus tinha colocado algo no coração dele. E ele viveu esse propósito. E aconteceram muitas coisas na vida de José, mas lá na frente o sonho se concretizou. Porque José tomou uma posição na sua vida de não apenas acreditar, de não apenas saber que Deus tinha algo para fazer na vida dele. Ele tomou a decisão de viver aquilo a cada dia. Tome a decisão de viver os sonhos de Deus a cada dia na tua vida. Se existe algo que está feio na tua vida, se existe algo que está desconstruído na tua vida, se existe algo que está desmontado na sua vida, e você deseja reconstruir, se coloque diante de Deus e diga: Deus, eu estou aqui, e eu preciso da tua graça, e eu preciso que o Senhor me ajude. Coloque a tua vida e o teu coração diante de Deus. Faça como Neemias, clame, ore, busque a presença de Deus. E depois que você orar, clamar e buscar a presença de Deus, espere. Neemias esperou 4 meses até que as coisas começassem a acontecer na sua vida. Espere, gente, calma. A tua vida é cumprida. A tua vida não é uma corrida de 100 metros. Não precisa desesperar. Não precisa colocar os pés pelas mãos. Não precisa desesperar. Não precisa fazer bobagem. Não precisa sair por aí fazendo bobagem. Depois a gente leva muito tempo para consertar. Sabe, às vezes a gente bate um desespero e vou fazer isso, fazer aquilo. Não, calma. Não tome uma decisão precipitada. Porque uma decisão precipitada hoje pode atrasar muito o projeto de Deus na sua vida. Ore, busque a Deus, esteja certo de que você vai buscar esse conserto na tua vida, de que você vai buscar essa reconstrução na tua vida. Mas ore, busque a presença de Deus, jejue, clame a presença de Deus. E vá permitindo que Deus vá preparando as coisas e que Deus vá fazendo as coisas. Neemias esperou 40 dias. Foram 40 dias de jejum e oração. Foram 40 dias na presença de Deus. Foram 40 dias buscando, 4 meses buscando a presença de Deus. Foram 4 meses orando, 4 meses jejuando, 4 meses colocando a sua vida no altar de Deus, na presença de Deus. Não foram 40 dias, foram 120 dias. 4 meses. 4 meses ele orando e buscando e colocando a sua vida diante de Deus.
Depois de 4 meses, as coisas começaram a acontecer, porque um dia o rei o chamou para conversar. Isso é Deus movendo. Não foi Neemias que foi procurar o rei, foi o rei que puxou conversa com ele. Porque é Deus que vai fazendo as coisas. Quando a gente faz, a gente atrapalha. Né? Por isso que o pastor Messias tem uma pregação dele tremenda, que ele diz assim, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós, e Deus, ele trabalha apesar de nós. Deus, ele quer trabalhar na tua vida. Ele trabalha na tua vida, ele está trabalhando na tua vida. Deus estava trabalhando na vida de Neemias nesse tempo. Deus trabalha na sua vida. Deus trabalha através da sua vida. Porque Deus usou a vida de Neemias para reconstruir os muros e abençoar um monte de gente. Deus, ele usa a sua vida para abençoar um monte de gente. Deus trabalha através da tua vida. E Deus trabalha apesar da tua vida. Apesar das vezes a gente dar uma atrapalhada, Deus, ele trabalha. Ele não desiste de nós. Ele reconstrói a nossa vida. Então, permita que Deus faça essa obra. E nós aprendemos nesta manhã, para que você consiga caminhar bem. Os primeiros passos, quais que são? Primeiro passo, acreditar. Acredite na obra de Deus. Acredite no mover de Deus. Deus, ele sempre te ouve. A resposta de Deus para você pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere. Mas é a resposta de Deus. E é a melhor resposta. Por quê? Porque Deus sempre trabalhará para reconstruir a tua vida. Se você quer reconstruir a tua vida, Deus também quer. E Deus irá reconstruir. Deus sempre trabalha para reconstruir a tua vida. Pode ficar em paz nesse sentido. Então, primeiro passo hoje, acreditar. Segundo passo, visão. E quando eu falo sobre visão, nós estamos falando sobre dois pontos. 2 pontos. Onde eu estou, ter a coragem de olhar a minha realidade e ter a coragem de olhar onde eu quero chegar. Deus colocou no meu coração para eu ir para Curitiba. Onde eu estou? Onde eu estou? Então, a partir do momento que eu sei para onde eu quero ir e eu sei onde eu estou, aí eu começo a dar os primeiros passos em direção ao propósito que Deus tem para mim. Talvez você precise fazer esse exercício de olhar, parar um pouquinho, refletir, dizer onde é que eu estou com a minha vida? Aonde que a minha vida está? O que aconteceu com a minha vida? Onde eu quero chegar? E aí você vai ver Deus fazendo esse caminho maravilhoso, te abençoando por todo o caminho que você caminhar. Creia em nome de Jesus. Amanhã nós continuamos os princípios dentro desse texto. Deus está cuidando da tua vida e do teu coração. Prepare-se, porque Deus fará grandes coisas na tua vida. Creia em o nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta manhã. Eu quero colocar todos aqui diante do Senhor, diante da tua presença. As pessoas, Deus, que pediram oração aqui, como a Graça, e todos aqui, Pai, que colocaram, fizeram aqui o seu pedido de oração. Eu quero apresentar cada um diante do Senhor, pedir a tua graça, o teu mover, a tua misericórdia, sobre a vida, Deus, de todas as pessoas que estão aqui, Pai, conosco nessa manhã. Abençoe o dia, abençoe o final de semana que está se aproximando, abençoe, Senhor Deus, a família, abençoe a casa, abençoe os projetos e os sonhos que cada um aqui tem, Pai. Derrame o teu Espírito Santo e o teu poder, e Deus, cuida, Pai, do nosso caminhar, cuida da nossa vida. Eu quero apresentar a ti, Deus, a palavra que nós recebemos hoje, em fé, Pai. Dizer que nós acreditamos na tua palavra e que nós vamos continuar obedecendo a tua palavra, o teu propósito, aquilo que o Senhor tem desenhado para que nós estejamos caminhando por ele. Nós vamos obedecer a tua palavra, nós vamos obedecer o teu projeto, os teus sonhos. Nós pedimos, Pai, a orientação do Senhor, nós pedimos, Pai, o derramamento do teu Espírito Santo sobre nós, nós pedimos que o Senhor esteja nos capacitando e que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo com que tudo aconteça na hora certa. Nós cremos que nós teremos 52 dias de reconstrução. Nós cremos que teremos 52 dias abençoados e o Senhor está mudando a nossa vida, Pai. Nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Eu peço, Deus, pela vida de cada um nessa manhã. Dê, Pai, a cada um esta fé que ele precisa, que ela precisa, para se levantar
diante de toda essa dificuldade e acreditar que o Senhor muda esta realidade. E também, Deus, dá visão, Pai. Concede, Senhor Deus, uma visão plena de tudo que está acontecendo, mas uma visão plena também de tudo aquilo, Pai, que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, andar não como cegos, tolos. Nós queremos, Senhor Deus, andar como sábios e visionários. E pedimos que o Senhor nos ajude, através do mover do Teu Espírito Santo, em nosso coração e em nossa vida. Abençoe, Deus, cada um que está aqui nessa manhã. Abençoe a todos que estiveram conosco. Abençoe o dia de cada um, de todos que estarão conosco durante o dia. Derrame a Tua graça, o Teu Espírito e o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam presentes na tua vida, na tua família, na tua casa, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.